Nem tudo na saúde cabe numa bata branca. Eu sou a Joana, médica e mentora, e este é o Sem Bata Branca. Um espaço para rasgar padrões, curar histórias e falar de saúde como ela é. Real, crua e viva. E falamos de corpo, mente e alma como um todo, e de tudo o que nos faz sentir mais vivos e inteiros. Preparada para começar? Olá, bem-vindos ao primeiro episódio oficial aqui do meu podcast Sem Bata Branca. Hoje lembrei-me de falar um bocadinho sobre mim, sobre a minha história, os motivos até de ter querido criar este podcast. Começando assim pelo nome do podcast, é que na verdade eu não gosto muito de me encaixar em caixinhas, faço aqui a redundância, e especialmente no que diz respeito à parte da bata branca. Um dos motivos, ou se calhar o motivo principal para eu ter ido para a medicina, era a minha vontade de ajudar pessoas. E então, depois de realmente ter entrado no curso e depois de começar a exercer, não me fazia muito sentido esta questão de quase hierárquica ou quase esse poder que têm os médicos. Eu não gosto também de dizer esse poder. E então desconstruir um bocadinho essa questão da relação até médico-doente e também a relação com os outros profissionais de saúde e quem nos rodeia. Acho que o nome também vem um bocadinho por aí. Além do mais, eu também gosto imenso de falar de vários temas que possam não parecer tão relacionados com medicina ou com saúde, e o nome vai um bocadinho de encontro a isso. Então, como já disse, a escolha do meu curso, não é, e da minha carreira foi um bocadinho pela questão de querer ajudar outras pessoas. Sei que parece um bocado lame, mas realmente era o que sentia. E pode estar-se fazendo aqui um parênteses, pode estar relacionado com o síndrome de Salvadora, que um dia podemos falar sobre isso se for um tema que interesse. E então foi algo que se calhar não questionei muito, que também pensei assim, bem, vou apontar para esse objetivo, porque também, se tiver média para a medicina, se mudar de ideias, eu consigo entrar no outro curso, pelo menos era assim vou dizer na minha altura, agora sou um bocadinho ovelha, mas pronto. E então, com isso em mente, fui para o curso e a verdade é que o curso de medicina pode ser um bocadinho. Pode-nos afunilar um pouco o pensamento. No entanto, o que eu acho hoje em dia é que tive bastante sorte, vamos dizer sorte, acaso, coincidência, ter tirado o curso onde tirei, que foi no ICVAS, no Instituto de Ciências Biomédicas da Abel Salazar, no Porto, e também de ter encontrado alguns professores que encontrei, e nomeadamente também outros colegas, mas pegando aqui um bocadinho nos professores, porque eles foram-nos abrindo a mente para não ser só mesmo pensar em medicina, porque realmente como é um curso que é preciso estudar muito, tem-se várias cadeiras, às vezes pode-se perder um bocado o foco nas restantes vertentes da vida, e a verdade é que, sendo médicos, nós lidamos com vidas humanas e com outros seres humanos, mesmo que não seja com a vida no sentido de vida ou morte. Acho que ajudou bastante o facto de termos esse tipo de professores. Basta lembrar também do lema do ICVAS, que foi da Abel Salazar, dizer que quem só sabe medicina, nem medicina sabe. Então, alguns professores tinham isso bastante em mente quando nos davam aulas, nomeadamente sair uma pergunta sobre um livro numa frequência de anatomia, cheguei a ter hidrologia, sociologia, em biofísica falei da teoria da relatividade e biomagnetismo, pronto. E agora, atualmente, meio que sou fascinada por física quântica e medicina quântica, que também pode ser um tema que possamos vir a falar aqui no podcast. E ao longo desses 6 anos do curso, portanto, fomos tendo assim, passámos um bocado por tudo, só que estamos focados no objetivo final, que é terminar o curso.
sair de lá. Depois temos o ano comum em que também passamos por várias áreas da medicina, até para perceber o que é que queremos passar. A verdade é que eu, na altura que eu estava em mente, ou que eu queria mesmo, se tivesse nota, era para ginecologia obstetrícia e como segunda opção também seria a ortopedia. Sei que não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver. E isto foi ao longo do curso, porque quando eu era criança e quando me falavam do que é que eu queria ser quando fosse grande, não é? Que isso também é uma pergunta assim um bocado ingrata. Ou não, mas eu dizia que queria ser médica das crianças. Só que conforme vamos ouvindo, ou a sociedade nos vai incutindo, o que me disseram é que já havia imensos pediatras e que depois poderia ser mais difícil a nível de vagas, depois quando acabasse a especialidade. E pronto, e acabei por pôr um bocadinho de parte essa ideia. E a verdade é que eu fiz o exame de especialidade, ou seja, para terminarmos o curso temos que fazer um exame. Na altura era assim que tínhamos que fazer, era para continuar. Agora, atualmente, pode-se tirar os 6 anos e ter a opção de não tirar a especialidade. Mas na altura era necessário, eu também queria, fiz o exame e da primeira vez pronto, tive uma nota que não fiquei satisfeita e que eu senti que conseguia dar mais, então tentar tirar, voltar a repetir e tirar uma nota mais alta, sendo que também depende das vagas. Então, mais um ano a estudar para aquilo e consegui realmente melhorar a nota e subi também vamos dizer, vários patamares no nível das vagas. Só que, pronto, quis o universo, o acaso, o que queiram chamar, eu não ter vaga para a ortopedia, sendo que naquela fase eu iria para qualquer ponto do país, porque achava que era mesmo isso que queria. Então a opção que eu comecei a ponderar e que acabei por escolher foi a medicina geral familiar, ou seja, médica de família. Agora entendo porquê, porque a verdade é que eu gosto mesmo de muitas coisas e, tal como o nome diz, medicina geral, ou seja, podemos pegar em qualquer coisa, temos que saber um bocado de tudo. E familiar, a parte das famílias agora também me faz bastante sentido. E pronto, tendo a parte da saúde infantil e também de ver grávidas, pareceu-me uma boa opção. E então a especialidade de medicina geral familiar são 4 anos. Mal eu entrei também na especialidade, algo me chamou para tirar a parte da pós-graduação em acupuntura médica. É curioso que, portanto, eu estava a fazer o primeiro ano da especialidade, mais a pós-graduação em acupuntura, que também era mais ou menos um ano. A verdade é que eu fiquei na mesma fascinada como é que os chineses conseguiram descobrir coisas, várias coisas sobre nós, que agora damos outros nomes, não é? E que agora conseguimos perceber porque e temos ressonâncias e temos outras ferramentas, como é que eles conseguiram, parece quase intuitivamente, descobrir isso só depois de ir secando corpos e assim, pronto. Só que eu acho que eu não aproveitei assim tão bem porque estava também muito focada na parte da especialidade e algumas coisas eu pensei, está bem, isto também vamos exagerar desculpem lá o termo e sem querer insultar ninguém, mas estas chinesices. Mas mesmo assim algumas coisas ficaram e faziam sentido. Pois, durante esses 4 anos para terminar a especialidade, a verdade é que não tive assim grande, se calhar, margem para refletir ou para estar assim a ponderar qual o caminho que eu gostaria de seguir na medicina ao certo. O que aconteceu foi que no último ano de especialidade eu engravidei, nomeadamente engravidei e abortei antes, mas esse foi no terceiro ano. Tive uma gravidez não evolutiva antes da minha primeira filha que está cá, não é? Antes da Leonor e também foi assim um processo também, se calhar um dia posso trazer para aqui um bocadinho toda essa história e depois engravidei da Leonor e basicamente fiz o último ano e a parte da colheita de dados, dos relatórios e tudo grávida, não estando na altura senti-me um bocado culpada de não estar a aproveitar tão bem a gravidez, mas eu queria mesmo terminar a especialidade porque estava farta de ser interna e queria, queria poder fazer as coisas à minha maneira, vamos assim dizer. Pronto, e então o que aconteceu é que
há duas épocas para se poder fazer o exame para estas situações, não é? Pessoas que tiram licenças, pessoas que possam, pronto, todo tipo de licenças que possam interromper o internato, podem fazer na primeira época ou na segunda época. Como eu estava grávida e a Leonor ia nascer perto do exame da primeira época, eu fiz na segunda, que era em setembro. Então eu fiz, depois o exame de especialidade tinha a Leonor 6 meses. E também foi assim, lá está, o pós-parto, não imediato, mas a seguir, o ter que estar a estudar e a fazer aquilo tudo, também me estava a sentir, estava a repartir as atenções entre a Leonor pequenina, não é? A recém-nascida, e com o ter que estudar. Mas eu queria mesmo terminar aquilo para depois estar mais liberta para aproveitar a maternidade, vamos assim dizer. Pelo menos era esta a minha intenção. E a verdade é que, pronto, fiz o exame, as vagas não eram grande coisa, a minha nota também não foi, assim, vamos dizer, das mais altas, e andámos a ver as possibilidades onde é que eu iria ficar, e dependendo disso, ou eu iria e vinha, não é? Mesmo que fosse longe, ou a partir de um certo ponto do país íamos para lá viver os três. Sendo que isso implicava mudar, pronto, iria mudar a vida da Leonor, era algo que eu não queria, até porque a questão de aqui eu tinha a minha sogra, podia ficar com ela quando eu fosse trabalhar, enquanto que se fôssemos os três para viver para outro lugar, tinha que arranjar uma creche ou uma ama ou o que fosse, pronto, isso estava-me a custar bastante. Mas a verdade é que fiquei no caramulo e então decidi, mas foi por opção mesmo de minha e nossa, fazer 200 km por dia, ou seja, sem para lá, sem para cá, mas assim pelo menos não mudávamos tanto a nossa vida. Com isso tudo, também não deu para pensar, assim, eu sabia que não era aquilo que eu queria dar aos meus utentes e fazer daquela forma, porque estando em um sítio tão carenciado, as pessoas queriam mesmo muito uma consulta comigo e eu não conseguia dar vazão a toda a gente e ficava bastante frustrada porque depois fazer consultas curtas eu achava que também não estava a resolver nada, então andava assim um bocadinho frustrada, talvez irritada com isso tudo e cada vez a tentar me aproximar mais de casa para não ter que fazer essa deslocação. Ao fim mais ou menos de meio ano consegui de facto vir para mais perto, sendo que ainda assim estava a 60 km de casa, mas pronto, reduzi de 200 para 120 km, já está bastante melhor, e mesmo a nível de tempo que perdia na estrada também já estava melhor. Só que os problemas nesse sentido do tempo e de querer fazer as consultas de uma forma, que eu vou dizer, mais humanizada, mais individualizada, não, eram muito complicadas de fazer devido às solicitações e também ao que exigem de nós a nível de no dia a dia, não é? Médicos de família. Pronto, essa frustração e irritação continuou, mas a verdade é que, não sei se se lembram, mas existiu uma pandemia em 2020 e eu engravidei no final de 2019. Pronto, soube no início de 2020 que estava grávida do meu segundo ou terceiro filho, Duarte, e então, como não se sabia de nada no início, eu fiquei em casa. E aí, vamos assim dizer, é que se calhar começou assim o maior processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que já tinha começado com a Leonor. O parto da Leonor ocorreu de uma forma que, ou seja, foi cesariana e eu depois percebi que se calhar não era bem aquilo que queria. Como eu disse, não pude conectar tanto com o meu corpo durante a gravidez porque estava mesmo focada na questão do internato e então só mesmo nos últimos 2 meses que fiquei em casa, acho que foram 2 ou um mês, já não tenho bem certeza, é que comecei a desacelerar e a conectar com o corpo e então isso ficou sempre aí. Mas a questão da parte, especialmente da parte da saúde infantil, da parentalidade, isso despertou ainda mais, ou seja, a Leonor despertou ainda mais isso em mim, que já era algo que eu gostava e que acabei por pesquisar mais e me informar mais da parte da parentalidade consciente, mesmo do sono infantil. E eu acho que o sono infantil foi assim algo que eu quis mesmo ver e perceber porque a mim sempre disseram, e aqui entram as crenças não crianças, crenças que nós temos dentro de nós ou que e que foi porque nós ouvimos ou nos incutiram, é que eu sempre ouvi dizer que eu dormi mal.
Os meus pais sempre disseram que eu dormia mal, que não dormia nada, e eu acho que fiquei assim, então é tipo, vou-me informar, porquê? Deixa-me perceber, também evitar, obviamente, porque dormir é bom, todos nós sabemos, não é? Os adultos sabem, as crianças descobrem mais tarde, mas não é? Depois andamos nós. E quando somos adolescentes já a perceber que queremos dormir de manhã e depois os pais não deixam, não é? E então comecei aí a perceber, e depois a parentalidade consciente fez-me bastante sentido. Só que, entretanto, nesta questão de troca de sítio, de trabalho, porque eu tinha aquela questão de querer manter no SNS quase por amor à camisola e por achar que, e continuo a achar que realmente médico de família a sério é no Sistema Nacional de Saúde, eu então não estive assim tão conectada. Como tive que parar na pandemia e, ou seja, ficar em casa, comecei a ter mais tempo para essas reflexões e então foi algo que fez com que eu despertasse ainda mais esta parte do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento e mesmo até, vamos dizer, de uma parte do desenvolvimento espiritual, mas especialmente da parte da conexão entre o corpo e mente, nomeadamente até depois para o parto do Duarte. Com tudo isso, e depois dele nascer, e esse pós-parto vivido de maneira diferente, que eu um dia também posso trazer para aqui, a questão dos partos, eu comecei a perceber que realmente há formas diferentes de podermos lidar com as pessoas, com a parte mais humana também da saúde e da medicina, e não só das relações, não é? E quando regressei ao trabalho, eu do Duarte decidi fazer a licença alargada. A Leonor, como eu disse, como eu queria terminar o mais rápido possível, fiz a licença partilhada, normal. E do Duarte, ou seja, eu só regressei aos 9 meses. Eu tinha o Duarte 9 meses. Quando regressei, percebi que a pandemia não tinha mudado, achava eu que podia ter mudado as coisas um bocadinho para melhor e não, tinha sido para pior. E comecei-me a sentir outra vez frustrada, a perceber que parecia que as pessoas tinham-se esquecido da questão da empatia, pronto, não sei. E então hum, comecei também a tentar perceber se me viesse para mais perto de casa, se calhar ia-me frustrar menos, tentar arranjar aqui algum tipo de solução, mas percebi que isso não iria acontecer e então, em família, decidimos que eu iria sair do Sistema Nacional de Saúde. Pronto, e comecei logo a procurar outras questões, outros sítios para trabalhar, mas a verdade é que era também porque eu agora tinha 2 filhos e tendo mais tempo podia-me dedicar também mais a eles e à questão de levá-los à escola, vir, ou pronto, o que fosse necessário, mas também me fazia confusão ficar assim sem nada e então acabei por arranjar clínicas onde trabalhar, mas também já tinha marcado para fazer o curso de amamentação com a Cristina Pincho, de- houve um chamamento muito grande para ir fazer a certificação em mentalidade consciente, que só aqui para contextualizar, nesse momento a Leonor tinha 2 e depois ia fazer 3 anos, exatamente, não, já tinha 3, ela já tinha 3, e então começaram a surgir assim alguns desafios da parentalidade que, apesar de eu ter lido e tudo mais, não estava a conseguir implementar o que eu queria, não é? Porque às vezes vinha a parte do modo automático. E o fazer a certificação de parentalidade consciente era para tentar perceber ainda mais, quase como se eu quisesse integrar dentro de mim, tipo, né, colar em mim aquilo que para mim fazia sentido nos valores da parentalidade consciente e tudo mais. E percebi na certificação que tinha a ver comigo, é o que eu costumo dizer também, a parentalidade é sobre os pais, não é sobre as crianças. Que tinha que ser eu dentro de mim a resolver algumas coisas dentro de mim que ia fazer com que eu conseguisse realmente aquilo que eu sabia na teoria aplicá-lo na prática. E foi realmente assim o primeiro mergulho mais interno que fiz e que percebi o quão transformador podia ser, ou o que. Ou seja, indo lá e percebendo esses padrões, essas questões, o quão transformador pode ser para nós e para quem nos rodeia. E então foi assim algo que eu percebi que faria sentido
também trazer para as consultas. E mesmo a questão, por exemplo, do sono infantil, também posso já adiantar que é mais sobre a família e sobre os pais do que necessariamente sobre a criança. Pronto. E claro que todos estão envolvidos e há questões também mais fisiológicas e de rotinas e etc. Mas há muito mais assim debaixo do iceberg, não é? Como se costuma dizer, para dissecar e procurar. E com isso tudo, depois acabei por fazer também o nível 2 de parentalidade consciente para ter uma parte, seja mais profissional, para poder implementar e continuei, depois fiz também neuroestratégia, na mesma também da Life Training. Esta questão que eu estou a falar de sono, a certificação de educação integrativa, sono infantil, é mais recente, mas também foi algo que me fez sentido, porque eu percebi que estava muito, especialmente esta certificação em específico, estava muito ligada também à parte da parentalidade consciente, ou seja, a parte respeitosa. Depois também houve a parte da acupuntura pediátrica, porque eu descobri que existia essa formação e quis muito fazê-la e claro, é algo que aplico nos meus filhos e vejo os resultados. Isso e também a parte da aromaterapia, ou seja, em conjugação e entre outras coisas que fui, vamos assim dizer, experimentando, tanto ferramentas de autoconhecimento como ferramentas para ajudar a rasgar padrões, como eu digo na introdução do podcast, percebi que podia fazer sentido também trazer para temas de consulta, na minha consulta. É assim, varia muito, porque o que eu acho que faz sentido é adaptar à pessoa que temos à frente. E é a mesma coisa com conversas, com tudo mais, mas numa consulta em que a pessoa se está a vulnerabilizar perante aquele profissional de saúde, terapeuta ou que seja, faz mesmo sentido perceber exatamente o que é que aquela pessoa precisa naquele momento. A verdade é que nós não somos só a nossa parte física, tal como eu não sou só a médica que veste a bata, que agora raramente veste a bata branca, mas nós todos temos uma parte, seja de corpo físico, mas temos também a parte da mente, e a mente influencia imenso o corpo físico. Basta perceber um bocado a parte da psicossomática, que também um dia podemos trazer este tema para aqui. Temos também a parte psicológica e emocional, que vai influenciar também igualmente a parte física, e temos também a parte espiritual, que não tem nada a ver com religiões, tem mais a ver até, podemos pensar, por exemplo, com um propósito de vida, de remoldar a nossa vida, o que queiram chamar. E com tudo isto, podemos também falar da parte energética, que de certeza que, mesmo que seja algo, por acaso, que agora por acaso já se começa a comprovar mais palpavelmente, a verdade é que todos nós já sentimos isso. Ou seja, a forma como eu estou vai influenciar a pessoa que está ao meu lado ou a minha família e acaba por ter muito a ver também com podemos pegar nos neurónios de espelho, podemos pegar nos campos eletromagnéticos, que também já existiram estudos sobre isso, o que quer que seja, empiricamente ou na nossa experiência, é isso que estamos a sentir. E isso influencia também a saúde. A saúde é um conjunto de fatores e de elementos que é como se fosse um puzzle. E se alguma dessas peças está estragada ou está em falta, acabamos por não nos sentir inteiros. E é um bocadinho isso que eu quero vos trazer aqui. Porque, assim, se eu não parar de falar, eu continuo a falar e tenho imensos temas e imensas coisas para falar convosco. Mas deixo aqui só um bocadinho a parte da minha história. E comentando aqui que a última formação que fiz foi constelações familiares em saúde e sei que é um tema controverso, mas a verdade é que é algo que para mim enquanto pessoa, enquanto este ser físico, mental, psicológico, emocional, espiritual, energético, uh, me fez sentido e me ajudou, eu sinto mesmo que me ajudou a ver o mundo de outra forma, a me sentir de outra maneira, a reagir até de outra maneira a situações que antes me causavam
reações que eu não queria ter, ou seja, gatilhos que tinha, que existiam e que eu, não é, acabava por reagir, e também acho que me colocou a pensar de outra maneira, que é, em vez de pensar que aquela pessoa ou aquela situação é que me causou aquilo, não é eu perceber que dentro de mim aquela situação causou algo. Ou seja, a parte da minha responsabilidade, perceber porque é que dentro de mim existiu essa reação, mesmo que seja algo que eu consiga cortar e não pôr para fora, mas sentir dentro de mim, já é algo que uma pessoa pode investigar e perceber, mas porquê? Porquê é que isto aconteceu? Especialmente se for algo que nos incomoda e que nós não gostássemos que acontecesse. Então, acho que é uma ferramenta bastante interessante, mas que é preciso, como qualquer outra, especialmente na parte da saúde, como qualquer outra, é importante as pessoas, cada um de nós, se responsabilizar por nós próprios, por aquilo que nos sentimos, pela forma como agimos, ok? Isto não é nunca para estar a dizer, então isto é culpa daquela pessoa que. Não. E não é. Aliás, acho que é uma forma que podemos usar, se bem usada, de retirar culpa e de tirar julgamentos. Por isso deixo assim só este achega para se calhar deixar assim um bocadinho mais de curiosidade. E se tiverem alguma dúvida, se quiserem sugerir algum tema, até destes que eu fui falando aqui ao longo deste episódio, deixem nos comentários ou falem comigo no Instagram, onde quiserem, porque tenho todo o gosto em vos ouvir dessa forma e conto convosco para o próximo episódio. Até lá!